A paz do Senhor Jesus para todos. Queridos, hoje nós vamos falar do Apocalipse, o primeiro capítulo do Apocalipse. Irmãos, Apocalipse significa revelação. Então, hoje nós vamos falar da revelação de Deus, um livro que tem 22 capítulos. Tá? E vamos explicar alguma coisa muito interessante, muito importante, para que nós possamos aprender mais um pouquinho sobre a palavra. Tá, queridos? O capítulo 1 do Apocalipse, ele é a revelação de Jesus Cristo. Então, presta bem atenção, queridos. Ele é a revelação de Jesus Cristo. O que significa isso? Significa que aqui ele começa falando do cabeça, da igreja. Quem é a igreja? A igreja somos todos nós, querido. A igreja não é que você imagina que você, vou à igreja. Não, você não vai à igreja. Você vai numa congregação, onde congrega uma parte da igreja. Mas você não vai à igreja. Ou melhor, quando você se reúne com os irmãos, aí você está na igreja. Você não vai à igreja, você se reúne numa congregação, onde congrega uma igreja. Você é a igreja, eu sou a igreja, nós somos igreja. E aqui ele está falando, começando o Apocalipse, que é a revelação de Jesus Cristo. Ele já começa assim, revelação de Jesus Cristo. Ele revela já, acabou cabeça. Aqui vai mostrar quem é o Senhor Jesus no Apocalipse. Aqui ele mostra tudo, do princípio ao fim. Aqui ele fala de tudo, desde o início até o fim. O Apocalipse é, como se fala, é a cereja do bolo. Só que essa cereja do bolo, ele traz tudo, desde o início até o fim. E o Apocalipse, capítulo 1, ele fala de Jesus Cristo. Ele só fala de Jesus Cristo. Para entendermos quem é o Senhor Jesus. Vamos falar agora, vamos mudar o nosso vocabulário aqui. Em vez de falar Jesus Cristo, nós vamos falar o Senhor. Então, o Senhor Jesus Cristo, aqui, irmão, presta bem atenção, revelação. Então, o Apocalipse significa, isso aqui significa revelação, ó. Revelação. Vou até amarelar ele aqui, ó. O Apocalipse significa revelação. Revelação de quem, irmãos? A revelação de Jesus Cristo. Eu vou colocar aqui até um nome, vou colocar em cores separadas, para que nós possamos entender melhor esse ensinamento. Jesus vai colocar em verde. E Cristo, vamos ver se dá outra tonalidade aqui. Vou colocar vermelho. Então, preste atenção, irmãos. O Apocalipse significa o quê? Revelação. Está em amarelo. É uma revelação que o Senhor Jesus nos dá. Por que eu separei em cores aqui? O amarelo é a revelação. De quem? De Jesus Cristo. Jesus separou aqui, ó. Eu vou até separar Jesus aqui. Jesus significa o nome. É o nome. Aqui, ó. Jesus significa, vou até subir aqui. Jesus significa o nome. O nome. Cristo significa o quê? Cristo significa o quê? Cristo significa o que ele é. Deus. Ungido. Irmão, isso aqui é muito lindo, irmão. Só o capítulo 1, versículo 1 já faz tudo aqui, irmão. Já mostra tudo aqui. Jesus é nome próprio. Cristo é o Deus. Por isso que quando ele fala que Jesus é Deus conosco. Então, Jesus é o nome próprio. Presta atenção. É o nome sobre todos os nomes. Então, vamos agora, para não ter só o nome próprio, porque existem muitos nomes com a palavra Jesus, nós vamos colocar o Senhor Jesus.
Por isso eu separei aqui do verde e do amarelo. Jesus é o nome de Deus na Terra. E é isso, irmão, é isso aí. Você está ouvindo. Cristo significa ungido. É, ungido. É ele. Cristo significa Deus. E o nome de Deus na terra é Jesus. Irmão, para a gente entender melhor isso, presta atenção. Deus é infinito. É o infinito. Você não consegue ver Deus. Deus é ilimitado. A palavra de Deus diz, irmão, que tudo que ele criou está nas palmas da mão dele. Ó, ele criou o universo, os universos. O cientista fala que não tem um universo só, não. Tem vários universos. Então, um universo, dois universos, não sei quantos universos. Está aqui. Os anjos, o reino de Deus, tudo que ele criou, os homens, está aqui. Matéria, física, espiritual, o espírito, tudo está aqui. Tudo ele criou está na palma da mão dele. Qual é o tamanho de Deus? O negócio é tão sério, irmão, é tão sério o que eu estou falando aqui para vocês, que tem pessoas que não para patinar sobre isso. A gente pesquisa e estuda um pouco sobre ciência quântica. Irmão, você imagina, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Vocês já imaginaram quantos grãos de areia existem na Terra? O Senhor Jesus falou isso para Abraão. Quantos grãos de areia na Terra? Se você vê a areia no mar, a areia das construções que tira da água doce, que não se faz obras com água salgada, com areia salgada, mas só faz com da água doce. Quantas construções tem na Terra feita com areia? Da água salgada, da água doce. Agora, quantos grãos de areia, se somar todos os grãos de areia, existem? Deus falou isso para Abraão. Então, preste atenção na ciência quântica, irmãos. Se você pegar a areia do mar, a areia das praias, a areia dos rios que é tirado, a areia dos desertos, a areia dos desertos do Saara, todas as areias do mundo. Agora vamos comparar com as estrelas? Vamos comparar. Você consegue contar um punhado de areia? Pega um punhado de areia e começa a contar. Você não vai conseguir contar. É muito difícil. Um punhadinho de areia na mão. Tu imagina, meu irmão, as areias dos mares, das praias, dos desertos. Só a comparação que os cientistas fizeram. A ciência quântica. Eles nos ensinam o quê? Para cada grão de areia na Terra, um grãozinho de areia, existe mais de 10 estrelas criadas no universo. Vou repetir. Para cada um grão de areia, existe mais de 10 estrelas no universo. Você sabe que o Sol é uma estrela. Todos nós sabemos disso. Agora, tu imagina quantas estrelas existem, irmão. De primeira, segunda, terceira, quarta, quinta grandeza, e quantas grandezas forem. E o Sol é um dos menores estrelas que existe no universo. É uma das menores. O Sol é uma das menores estrelas que existe no universo. Para você ver, irmãos. Por isso que eu estou falando para vocês sobre Jesus Cristo. Por isso que eu estou falando, voltando aqui, né, sobre o Senhor Jesus, que é o nome do Senhor Deus. O nome de Deus é Jesus. Cristo é o que ele é, Deus. Então, para que nós possamos entender por que Jesus foi criado na Terra, por que ele veio, ele mesmo, o próprio Espírito Santo gerou em Maria. Se você ver ali no Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai entender. Como que o Espírito Santo gerou em Maria, concebeu do Espírito Santo de Deus, não teve contato com o homem. Ali o próprio Espírito Santo, ele não deu o Espírito, ele viveu e morou naquele Espírito. Ele mesmo gerou aqueles. Ele gerou em Maria o feto. Ele gerou em Maria um ser humano.
E quem morou naquele ser humano gerado ali em Maria desde a época da concepção, que não teve relação com o homem, aquele Espírito dado por Deus ali era o próprio Espírito Santo nele. Não foi como nós que recebemos o Espírito dado por Deus quando foi criado Adão. Adão, quando foi criado, Deus deu para Adão uma partícula, vou repetir, uma partícula do seu espírito. Que é isso, irmão? Que loucura é essa? É isso mesmo, irmão. É isso mesmo. Como que nós possamos ser eternos se nós não somos partícula do Espírito de Deus? Eu vou provar para você que eu estou falando, irmão. Vou provar para vocês. Quando Deus soprou em Adão o Espírito, ele deu para nós, para Adão, e aí se multiplicou. Homem gerando homem, homem gerando homem. É verdade, irmão. A Bíblia fala sobre isso, é homem gerando homem, porque, na verdade, a mulher foi tirada do homem. Por isso que ela é considerada homem também. Na genealogia, na genealogia. Por quê? Porque a mulher foi tirada do homem. Mesmo que ela seja fêmea, ela foi feita para procriação, ela foi criada para gerar filhos, para gerar homens, não importa quem seja. Por isso que Deus não fala na Bíblia não fala de mulheres, fala de homens. A Bíblia ela generaliza homens. Por quê? Porque Deus tirou do homem a mulher para ser sua adjuntora, sua esposa, aqui a procriar, juntamente com o homem. Então, quando Deus soprou no nariz de Adão, aquele fôlego de vida, é o Espírito. Ele deu partícula do seu Espírito. Porque você vê, se você analisar o nosso corpo, ele é feito de quê? Ele é constituído de quê? De células, de capilares, de poros. Vê se o nosso corpo é furado. É furado, mas sai alguma água daqui? Sai, mas não entra. Como é que pode isso? Né? O nosso corpo é todo furado, sai suor para todo lado, mas como é que não entra nada? É coisa de Deus, irmão. Então, nós fomos criados com não sei quantos milhões ou bilhões de células, milhões ou bilhões de capilares, de poros. Irmãos, o nosso corpo humano é um dos maiores, eu costumo dizer, irmão, que o corpo humano é um dos 2 maiores milagres de Deus na Terra. Olha o que eu estou falando. Se você analisar a ciência quântica é maravilhosa. Meu Deus do céu, que coisa linda são quando você começa a estudar a ciência quântica, né? Toda a criação, né? As Via Láctea por aí, né? Que são as galáxias. Você imagina, eu estou juntando aqui para você entender, irmão, como que no universo pode existir uma Via Láctea como a nossa. Só que igual a nossa, que são as galáxias, igual a nossa, existem mais 2 trilhões no universo. Então, para você ver o nosso Deus, o tamanho do nosso Deus. Como que ele poderia morar nessa terra? No corpo dele não dá. O tamanho dele é infinito. Ele não tem tamanho. Ainda Deus coloca, aí pessoas colocam no carro assim, 100% Deus. Deus não tem, irmão. Como é que você vai botar 100% Deus? Deus é limitado. Deus é o infinito. Você não consegue colocar Deus em porcentagem, 100%. Deus não existe 100%. Deus não existe uma totalidade de Deus. Deus é infinito. Como que o infinito podia morar aqui na Terra? Claro que não. Aí ele teve que criar um corpo. Como ele criou o homem, o barro, ele criou Jesus no ventre. Só que Jesus, quem criou Jesus no ventre, eu estou falando de Jesus, estou tirando ainda o Cristo aí, porque ele veio morar. Quando ele fez o feto, ele gerou em Maria o feto, foi
o Espírito Santo dele que gerou em Maria, e o próprio Espírito Santo morou nesse feto, nesse corpo quando nasceu. Nessa criança, nesse menino, nesse homem. Então, quem morava naquele corpo do Senhor Jesus era o Espírito Santo. Nós não. Nós recebemos partícula do Espírito Santo. Partícula quando recebemos lá o fôlego de vida em Adão. Ele não. E Jesus recebeu o todo de Deus dentro dele. Por que o ser humano é eterno? Porque está em nós uma partícula de Deus. Mas como é que você pode provar que nós somos partículas de Deus? Pronto, eu vou provar aqui agora. Quem é o cabeça da igreja? Está aí. O Senhor Jesus Cristo. O Deus Jesus. O Jesus Deus. Jesus é Deus. Sem tirar nem pôr. Ele é Deus. Como que ele é Deus e é o cabeça da igreja? Irmãos, ele formou um corpo na igreja. Eu vou falar depois da importância da igreja também. Hoje eu tirei para falar. Eu vou até esticar um pouquinho aqui esse ensinamento. Ele é o cabeça da igreja. Ele não poderia ser o cabeça de quem ele não podia morar, que ele não criou. Então, todos nós formamos o corpo de Deus. Que isso, Oscar? O corpo de Deus. Queridos, nós somos partículas do corpo de Deus. Nós somos partículas do Espírito de Deus, que mora em nós. Olha lá em Salmos capítulo 82. Vós sois deuses, com D minúsculo. Está lá. E ele fala ainda, o Senhor Jesus fala para Deus, meu Deus, como nós somos um, que a igreja, eles sejam um em nós. Nós somos um em Deus. Não quer dizer que nós somos deuses com D maiúsculo, não. Deus com D maiúsculo é o Senhor Jesus. E ele é o Deus completo. Nós não. Nós somos partículas. Partículas. Como são as células do nosso corpo. Nós formamos o corpo de Deus na Terra. E chamados de igreja. Irmão, eu quero também citar um negocinho aqui para deixar só aqui uma pincelada que eu vou falando e você vai pegar. A igreja é tão importante, mas tão importante que ela é chamada de noiva. A igreja é tão importante para Deus, que ele é o cabeça. A igreja é tão importante que nós somos o corpo de Deus. A igreja é tão importante que um dia vai casar com Cristo e vai se tornar a esposa. Mas que é isso, irmão? Quer ver? Eu vou explicar para você. Principalmente para os casados que casaram na igreja. Como eu casei na igreja. A noiva entrando na igreja e o noivo recebendo ela lá no altar. Hoje eu tenho 35 anos de casado. Temos problemas, todo casal, toda a família, a luta é muito grande. A palavra de Deus diz que tem muita desaprovação, mas estamos vivendo 35 anos juntos na paz do Senhor. Dando glória a Deus. Família toda junto. Irmãos, para onde eu vou? Um dia ela foi noiva. Hoje é minha esposa. 35 anos de casado. 2 anos de namoro e noivado e mais 35 anos de casado. Onde eu vou, ela vai comigo. Você deixa a tua esposa para trás? Você já casou com ela. Você deixa ela para trás? Não. Então, preste atenção, irmão. Aonde eu vou, minha esposa está comigo. Passamos lutas, aflições, dificuldades, distúrbios, porque esse mundo tereis aflições.
Mas eu quero dizer uma coisa para vocês com toda a certeza. Não estou aqui querendo tampar o sol com a peneira. Só vitória. Toda a luta, só vitória. Quem conhece a minha vida sabe que eu não tive um princípio assim normal. Foi anormal. Foi dificuldade, pobreza, miséria. Recebi a ajuda de muitos da minha família. Mas eu digo para vocês uma coisa, a importância da noiva. 35 anos de casado, onde eu vou, ela vai. Então, aí eu vou falar para vocês agora, eu vou fazer aqui uma analogia. A noiva é tão importante que um dia o Senhor Jesus vai casar com a noiva. E ele vai estar casado, vai ser no arrebatamento da igreja. Vai haver o arrebatamento da igreja. E ele vai casar com a noiva. E esse casamento, a noiva vai se tornar esposa. E onde ele estiver, você acha que ele vai deixar a esposa para trás? Você deixa a sua esposa para trás? Deixa. O seu esposo, quando ele vai para algum lugar ou se muda, você deixa o seu esposo ir e você fica para trás? Claro que não. A família vai toda. A família vai toda. Eu entendo, eu vejo o negócio de família muito interessante. Eu tenho quer dizer, eu tinha um cunhado que era cearense, ele já até partiu, já faleceu. Onde ele ia, levava a família toda. O pai dele, a mãe dele, os irmãos dele. Pessoa querida, amada. Amada, pessoa amada, querida. Aonde ele vinha, vinha aquela família dele. Olha, brincadeira, não vai ter irmão assim na China, meu cunhado cearense. Pessoa do Rio. Que família, irmão. Que família unida. Eles tinham sua discórdia, mas ficavam tudo junto, em família. Nunca vi tanta fartura. Nunca vi tanta amizade. Nunca vi tanta... Eles eram alegres, felizes. É isso que eu quero dizer, irmão. Um dia, o Senhor Jesus vai casar com a igreja no arrebatamento. E onde ele estiver, não que não esteja agora cada um está no seu lugar, eu estou no Rio, outro está lá no Ceará, outro está lá no Japão, outro está nos Estados Unidos, outro está na China, outro está em Paraíso, Tobias, outros estão em Itaperuna, outros estão em São José de Ubá, lugares que a gente entrega as camisetas. Cardoso Moreira, Campos, a cidade do Rio de Janeiro, essas camisetas já foi lançada para outros países, América do Sul praticamente quase toda, Estados Unidos e outros países, Europa. Irmãos, olha que coisa linda, a importância da igreja. Um dia nós vamos estar casados com ele. O que é casado, irmão? Olha que aliança aqui, ó. É uma aliança que nunca mais se acaba. Esse ouro aqui, um dia ele vai se acabar. Mas a nossa aliança com Cristo, ela nunca vai se acabar. Amém? Tem muita coisa para falar. Olha, eu estou começando o capítulo 1 do Apocalipse. Não saí nem da primeira frase. Não saí nem da primeira frase. Você imagina o que vem por aí. Você vai assistir esses vídeos que vão a partir de agora. Eu vou enviar para vocês. Duplique, para que as pessoas possam entender melhor que somos nós, e nós estamos falando do cabeça. O capítulo 1 todo fala de Jesus. Fala só do cabeça. A igreja é mais lá na frente, mas vamos falar do cabeça, que é o Senhor Jesus. Amém? Duplica esse vídeo. Se inscreva no canal. Ai, irmãos, quero chegar no mínimo a 1.000 inscritos. Quase a 200. Vamos fechar o 200 aí, faltam só 4. Manda para 4 pessoas aí para fechar. 4 ou 5 pessoas. Acho que faltam 5. Para fechar 200. Dá uma força aí. Deus abençoe. A paz. Vou continuar o Apocalipse. Se Deus permitir, eu vou falar do Apocalipse do capítulo 1 ao 22. Você vai ver que coisa linda. Olha que eu nem saí a primeira frase do capítulo 1, do versículo 1. Tem muita coisa vindo por aí, irmãos. Acredito que eu vou fazer outra live amanhã para dar continuidade aí. Tá?
Deus te abençoe. Deus te dê paz, harmonia e muito amor. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Amém. Se inscreva no canal aí, deixe o seu like.